Então, quando o Ben se transforma em alien, ele é capaz de sentir e experimentar o que é ser um outro ser de uma outra espécie. E por isso é bem comum que a sua personalidade seja diferente de quando ele era humano, ficando e se comportando de forma mais inteligente quando ele vira aliens de intelecto superior aos dos seres humanos, ficando mais animado e energizado virando aliens velozes, e o Ben também se torna mais confiante quando ele se transforma em um alien com esse traço de personalidade, como o atômico. E assim como a personalidade do Ben é mudada quando ele vira um alien, o bem-estar dele em seu corpo de humano também afeta suas formas alienígenas, como na vez em que ele ficou doente. Mas ao mesmo tempo o bem-estar das formas alienígenas do Ben é capaz de afetar ele em sua forma de humano. E por isso no vídeo de hoje eu vou destacar para vocês todas as vezes que os aliens do Ben modificaram o corpo dele. Nesse vídeo eu irei citar para vocês todos os momentos em que o comportamento do Ben ou o corpo dele sofrer alguma mudança causada pelas formas alienígenas dele que estão no Omnitrix. Mas antes pro vídeo já sabe, já clica no botão like se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então sem mais ação sem demora, bora pro vídeo! Com o Ben como portador do Omnitrix, o seu corpo de humano obrigatoriamente deve sentir o que os seus aliens sentem. Você é um de nós? Eu sou um pouco de todos. Isso não acontece pelos aliens do Ben terem vida ou algo assim, mas pela proposta do Omnitrix em si de sentir na pele o que é ser um outro ser, sabe? Então algumas coisas que os aliens do Ben enfrentam conforme evoluem ou procriam, o Ben obrigatoriamente deve sentir isso. E nesse vídeo vamos citar alguns momentos em que isso foi mostrado na série de Ben 10 e o porquê de cada um dos casos ter acontecido, já que nem todos os casos que serão citados nesse vídeo aconteceram pelo mesmo motivo do Ben sentir na pele o que é ser um outro ser, sabe? Então eu explicarei o porquê do corpo do Ben ter sido afetado com cada um dos casos que eu vou citar aqui para vocês. Então vamos começar esse vídeo comentando primeiramente do Feedback, que foi o alien favorito quando Ben tinha 11 anos de idade. Bom, Derek nos confirma que os efeitos que o Feedback estava causando no Ben, de tanto ele utilizar aquela forma alienígena para resolver qualquer problema que aparecia, eram semelhantes a drogas, mas drogas não tão sérias assim. É mais como se fosse uma aspirina infantil, como ele deixa claro nessa confirmação aí. Então Ben realmente adquiriu uma certa dependência dessa forma alienígena, sempre querendo se transformar nesse alien quando ele tinha a oportunidade, até mesmo quando não era para resolver problemas. E isso não só estava fazendo mal ao Ben, como também o Omnitrix, já que o Ben tinha que utilizar o Omnitrix para se transformar em diferentes espécies alienígenas toda hora, e não somente utilizar um alien para resolver todos os problemas e se transformar toda hora. E as consequências que o Feedback estava gerando para a vida do Ben eram muito graves até, por conta que o Feedback estava implicando diretamente na mente do Ben, fazendo ele ficar uma pessoa mais dependente, arrogante com qualquer um que tentava mandar ele parar de utilizar o Feedback. Você fez eles falarem isso, não foi, Gwen? Você tem ciúme por não poder se transformar que nem eu. Eu tô usando o Omnitrix. Eu posso me transformar no alienígena que eu quiser. E ninguém vai me impedir. E até uma pessoa mais teimosa e egoísta, pelo fato de que em situações que precisava de um outro alien, o Ben só queria focar naquilo que fazia bem para ele, digamos assim, que era se transformar no Feedback. Então se o Feedback não só modificou o jeito que o Ben agia antes, sabe, na série clássica como um herói, que botava a segurança dos outros acima de tudo, e sempre pensava em um alien perfeito para resolver uma situação, para uma pessoa mais teimosa que não queria ouvir ninguém e apenas se transformar no Feedback. E a mente do Ben era a parte principal que estava sendo mais afetada com isso, já que os efeitos da transformação do Feedback eram semelhantes a drogas, sabe? Então realmente o Ben se tornou totalmente dependente dessa forma alienígena e mudou daquele garoto de 10 anos que a gente conheceu na série clássica. E o motivo para tudo isso ter acontecido é porque o Feedback é um alien full-blau. Ele é 100% alien. Quando o Ben se transformava nessa forma alienígena, não existia nem sequer 1% do DNA dele para controlar o corpo do Feedback. O Ben literalmente virava um alien. E ele até mencionou que o Feedback era muito especial para ele, por ele se sentir diferente quando utilizava esse alien. Ele esquecia de todos os problemas da sua vida, sabe? Tristezas e outras coisas, quando se transformava no Feedback. Por ele se sentir muito poderoso quando se transformava nesse alien. Então se, graças ao Feedback, o Ben virou outro garoto diferente daquele que a gente conheceu na série clássica, sabe? E o Mauer até fez um favor apagando o Feedback do Omnitrix, sabe? Outro alien do Omnitrix que também modificou o Ben, não só no seu comportamento, mas também na sua forma de pensar,
foi o Friagem no episódio Reserve a Última Dança, que é um episódio que o Friagem está grávido e tem os seus filhotes. Bom, por nesse episódio ter chegado esse momento muito importante na vida de um necrofrigiano fêmea, durante todo o episódio o Omnitrix estava respeitando isso do Friagem. Todas as vezes que o B tentava se transformar em um alien, o Omnitrix automaticamente mudava ele para a forma do Friagem e deixava o alien ter esse seu momento. Só que enquanto o B estava na sua forma de humano durante esse episódio, ele estava passando pelas mesmas coisas que uma humana grávida passa. Pela gravidez do Friagem estar sendo compartilhada com o Ben. E nesse episódio a gente vê o Ben com um apetite bem estranho, comendo picles e bebendo toda a água do pote, e até dando bons conselhos para o Kevin, sabe? Ele adquiriu um lado feminino nesse episódio. Mamãe, Corta essa, Kevin. eu devia ter sacado quando você tava com desejo por picles. E também por dar bons conselhos. O que chegou até ser estranho para a Gwen quando ela descobriu isso. E depois do Friagem ter tido seus filhotes, o Ben no final do episódio voltou ao normal, sem se lembrar do que ele passou quando estava transformado no Friagem. E é um episódio até que bem interessante, pois ela apresenta para a gente esse compartilhamento de sensações de uma forma alienígena para o Ben, que é o portador do Omnitrix, sabe? Então nesse episódio o Ben sentiu na pele, galera, como é estar grávido, sabe? Tudo que as mulheres enfrentam. E assim como esse caso do Friagem que o Ben passou o episódio todo se transformando nesse alienígena, a mesma coisa acontece na série de Omniverse, o episódio Encantada com certeza, só que dessa vez com o Fogo Fato. Pois assim como o Friagem, o Fogo Fato chegou em um momento especial, que é o seu desabrochamento, já que esse alien literalmente é uma planta. E nesse episódio a gente vê 3 fases da evolução do Fogo Fato antes de ele atingir a sua fase desabrochada, onde ele fica mais forte e com um novo design. E enquanto isso acontecia com esse alienígena, o Ben estava sendo afetado pela evolução desse alienígena, devido à elevação de hormônios para impulsionar o crescimento e o desabrochamento desse alien. E toda vez em que o Ben se transformava nesse alien, o rosto dele ficava mais cheio de espinhas do que já tinha, deixando nosso garoto Ben com uma aparência bem horrorosa que assustou até mesmo o Hulk. Santa Old Âmbar! A Encantriz enfeitiçou você! Mas para o povo do sistema Eno, o Ben passou a ser uma pessoa normal e até bonita, sabe? Pois uma garotinha Victoria acaba se interessando muito pelo Ben. Victoria Tennyson! E assim como o Friagem, que mudou totalmente a forma que o Ben pensava, e fazendo ele sentir um interesse por comer comidas estranhas, o Ben nesse episódio do Fogo Fato é como se ele tivesse voltado para a puberdade. Só que agora de uma forma mais intensa, enchendo o rosto dele de espinhas sempre que ele virava o Fogo Fato, pois os hormônios de crescimento do Fogo Fato estavam afetando muito o nosso garoto Ben, que é apenas um adolescente. Então é bem legal ver essa comparação, sabe? Cada alien a afetar o Ben de forma diferente quando chega um momento especial. O Friagem fez o Ben se sentir como uma mulher grávida, e o Fogo Fato fez o Ben voltar para a puberdade, que acontece entre os 13 aos 16 anos de idade, o que aparentemente é uma coisa que o Ben nunca passou na vida dele, a puberdade, por a gente nunca ter visto ele lidando com espinhas ou algo assim durante toda a franquia. Apenas nesse episódio que acontece a evolução do Fogo Fato, que ele se assusta com uma espinha em seu rosto. E a explicação para a evolução do Fogo Fato ter afetado o Ben é um pouco diferente da do Friagem. O Friagem, por um lado, ganhava domínio total sobre a mente do Ben, e ele no final nem sequer se lembrou de nada que ele fazia quando estava transformado nesse alienígena. Já o Fogo Fato Ben tem a opção de não se transformar nesse alienígena, já que ele estava evoluindo sozinho dentro do Omnitrix. E é por isso que ele sempre apareceu com uma aparência diferente todas as vezes que o Ben se transformou nesse alien durante o episódio Encantada com certeza. E como o Fogo Fato estava passando por esse momento, sempre que o Ben fosse se transformar em um alienígena, o Omnitrix iria fazer ele se transformar sempre no Fogo Fato, pois o Omnitrix respeita isso. Só que o Ben estava sendo afetado toda vez que o DNA dele era misturado com o do Fogo Fato, fazendo assim espinhas aparecerem no rosto dele quando ele voltava à sua forma de humano, pois ele se transformou em um alien que está passando por algo parecido com a puberdade. E isso estava sendo compartilhado com o corpo do Ben sempre que ele se transformava no Fogo Fato. E no fim do episódio, quando a evolução do Fogo Fato acaba, o rosto do Ben volta ao normal, pelo fato do Fogo Fato ter concluído seu desabrochamento e a elevação de hormônios não ter mais acontecido. E isso fez as espinhas do rosto do Ben desaparecerem. Ah, tudo bem, Victoria. Não precisa me agradecer por te salvar. É o que eu faço todos os dias sendo super-herói. Sinceramente, eu não sei o que vi em você. E bom, agora vamos falar do Fantasmático.
que é um alien que tem muita coincidência com o Feedback. Ambos têm nome que começam com a letra F, ambos são aliens Full-Blown, e ambos os aliens afetaram o Ben na sua mente. Os Ectonoritas, por conseguirem manter a sua consciência na menor partícula de DNA que reste deles, os Skye, enquanto estava no Omnitrix, estava tentando reprimir a personalidade do Ben quando ele utilizava a transformação do Fantasmático, chegando ao ponto em que o próprio Ben nem sequer se reconhecia com algumas atitudes que ele tomava. Você conhece esta? Você me vê, você não me vê. Por favor, já chega. Até eu fiquei assustado. Ufa. Ai, cara, tô aliviado de estar livre daquele monstro. E os Skye, quanto mais tempo ele passava aprisionado no Omnitrix, mais ele conseguia se fortalecer para conseguir escapar do Omnitrix um dia. E quanto mais ele fortalecia, mais ele conseguia afetar a mente do Ben, fazendo Ben muitas noites ter pesadelo e até mesmo começar a ter alucinações com o Fantasmático, o que foi algo que afetou muito o Ben. Pois depois de todos aqueles acontecimentos que aconteceram na série clássica, do Fantasmático escapar do Omnitrix e se tornar um inimigo do Ben, o Ben dos 10 aos seus 16 anos de idade nem sequer queria se transformar nesse alienígena. Até mesmo em Omniverse, quando o Omnitrix começa a sugerir para o Ben se transformar no Fantasmático, ele nem se sentia confiante para utilizar aquele alien depois de muito tempo. E eu só posso usar o Fantasmático depois que o monstro de pedra mordeu o Omnitrix. Será que isso tem a ver? Ou talvez não. Fantasmáticos de novo? Não preciso me transformar pra lutar. Qual é? Tudo bem, Omnitrix, você venceu. Já que quero o Fantasmático, então beleza. Até aqui tudo bem. Então o Fantasmático, assim como o Feedback, são dois aliens que não permaneceram muito no Omnitrix, mas que de forma parecida conseguiram afetar diretamente a mente do Ben. Enquanto o Feedback causava efeitos de vícios de droga no Ben, o Fantasmático, quanto mais se fortalecia, fazia com que o Ben tivesse pesadelos, alucinações e atitudes que não combinavam nada com o Ben. E o motivo para isso é o mesmo do Feedback, aliens Full-Blown. Agora, falando de um dos aliens com um dos feitos mais incríveis da franquia Ben 10, de alteração ou modificação do corpo do Ben, vamos falar do Alien Besouro. No episódio Pegando uma Estrela Cadente da série de Supremacia Alienista, o Ben, na sua forma de humano, tem o seu braço quebrado devido ao ataque que ele acabou recebendo da Jennifer quando estava transformado em contratempo. E devido a esse dano que o Ben sofreu, as formas alienígenas do Ben, como Fogo Fato, estavam sem poder utilizar o braço que o Ben havia quebrado. Só que tudo isso muda quando o Ben se transforma no Besouro. Além do Besouro estar podendo utilizar os seus dois braços, quando o Ben volta para sua forma de humano, vemos que o braço dele, que até agora há pouco estava quebrado, estava curado depois dele ter se transformado no Besouro. E os fãs de Ben 10 até teorizam que o Besouro possa possuir um poder de regeneração, que isso é eficaz da forma humana do Ben, sabe? Todo o dano que ele sofreu na sua forma humana, quando o Ben se transformar no Besouro logo em seguida, esse dano irá desaparecer quando o Ben se destransformar. Então, embora não tenha nenhuma confirmação concreta ou algo assim, afirmando que o Besouro possui ou não esse poder de regeneração, esse feito do braço do Ben ter se recuperado depois dele ter se transformado no Besouro é um feito incrível até. Algo que nem mesmo o Fogo Fato, que é um dos aliens com uma das maiores regenerações da franquia, foi capaz de fazer, sabe? Pular o dano que o Ben havia sofrido na sua forma humana e curar o braço do seu usuário. Então esse feito do Besouro dele ter alterado o corpo do Ben não poderia ficar de fora desse vídeo. Bom, prosseguindo, falando de um alien que da mesma forma que o Besouro foi capaz de afetar algo no corpo do Ben, temos o Glutão, que no episódio Problema Estomacal, quando o Ben acaba se transformando nesse alien, o Ben acaba não se sentindo bem, devido que a espécie do Glutão, os Gormans, já estava há um certo tempo sem comer devido ao desaparecimento da rainha deles. E como é explicado pelo Hulk naquele episódio, o estômago de todos os Gormans está ligados um ao outro por meio de uma dimensão onde tudo que eles comem vai parar. Isso significa que todos os estômagos gormandos são ligados a um bolsão transdimensional. Como é que você acha que eles comem tanto assim? Que nojo! E o Ben, da mesma forma, quando estava transformado no Glutão, acabou fazendo meio que uma conexão com a espécie do Glutão. E isso não só afetou o Ben quando ele estava transformado em Glutão, como também na forma humana dele, fazendo ele sentir fortes dores na sua barriga
e uma fome insaciável. Tanto que até no final do episódio Ben se transforma em glutão e se junta à espécie dos Gormans para saciar a fome que ele estava sentindo durante todo aquele episódio. E o Ben ainda na sua forma de humano sabia perfeitamente de todo o problema que estava acontecendo. Ben! Ai. Vamos, Hulk. Vamos viajar. Então, assim como os outros aliens que eu citei para vocês, o glutão também afetou o Ben na sua forma de humano, fazendo ele sentir uma forte fome. E a explicação para isso ter acontecido é como eu expliquei para vocês. O estômago de todos os Gormans estão interligados. E o Ben, da mesma forma por ele possuir as transformações do glutão turvo e puro, ele também na sua forma de humano foi capaz de sentir os efeitos da fome da espécie dos Gormans. E bom, agora para encerrar esse vídeo de todos os aliens do Omnitrix que já modificaram ou alteraram o corpo do Ben, não podemos esquecer de falar do alien que mais se destacou nesse ponto, que é o Blitzwolfer, na sua primeira aparição que ele faz na série clássica em Ben 10, no episódio Lobis Ben, onde nesse episódio, depois do Ben ser atacado pelo Yanodushi, ele passa por um processo lento de transformação para atingir a sua forma de Loboan, que é a espécie do Yanodushi que aparece nesse episódio, originada do sistema Eno. E durante esse lento processo de transformação do Ben, o seu corpo e o seu comportamento foram totalmente modificados pelo DNA do Yanodushi. No início, o Ben começou sentindo uma forte coceira em todo o seu corpo, logo em seguida suas unhas, cabelo e pele passaram a mudar e ficar de forma diferente, e ele adquiriu uma grande fome, comendo tudo que ele conseguia encontrar na geladeira da lata velha do Vomax. E o seu comportamento ficou muito semelhante a de um lobo, pelo Ben ter sentido o interesse de caçar uma lebre que ele havia conseguido farejar naquele deserto onde ele estava. E após esse processo de transformação do Ben finalizar nesse episódio, ele consegue voltar ao normal. Então, como vocês puderam perceber, muitas das coisas que o Ben passou durante a sua transformação foram bem semelhantes aos aliens que eu citei anteriormente. A pele do Ben sendo afetada, o seu comportamento e os seus instintos, e a grande fome que ele adquiriu durante o seu processo de transformação. E o motivo para isso ter acontecido com o Ben durante esse episódio é que quando ele foi atacado pelo Yanodushi, o Omnitrix ficou meio desconfigurado, estando no modo ativo e de escaneamento ao mesmo tempo, fazendo assim essa transformação do Ben acontecer daquela forma que vimos naquele episódio, o que torna uma das maiores transformações que o Ben já adquiriu, pelo corpo dele, o seu comportamento e tudo mais, e mudando de forma lenta, sabe, para ele atingir a sua forma de Loboan. E até hoje esse processo de transformação que aconteceu com o Ben na série clássica é uma das mais amadas pelos fãs de Ben 10, por envolver toda essa questão do lobisomem, o corpo do Ben mudando, o comportamento dele também ficando mais selvagem e tudo mais que vimos naquele episódio. Só que para a tristeza da grande maioria dos fãs de Ben 10, esse alien tendo uma apresentação incrível, só voltou a aparecer na série de Omniverse com o retorno da Kai. E bom, esses foram todos os aliens que estão no Omnitrix, que em algum momento causaram uma modificação ou alteração em todo o corpo do Ben. E é bem legal esse ponto na história de Ben 10 do Ben, sentir tudo que os aliens dele estão passando, conforme eles evoluem ou procriam. Só que os mais interessantes que eu gostei de destacar para vocês aqui nesse vídeo foram o Feedback, o Fantasmático e o Glutão e o Besouro, sabe? Esses 4 aliens que possuem muitas semelhanças e que ao mesmo tempo tiveram esse destaque de afetar o Ben em alguma coisa do corpo humano dele. Deixe suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo e de todos os aliens que foram citados nesse vídeo. E se eu posso ter esquecido de algum alien que em algum momento já afetou a forma humana do Ben com alguma coisa. Enfim, deixem suas opiniões aí porque eu tô muito curioso para saber o lado de vocês, se vocês gostaram ou não, e se vocês acharam esse vídeo até que bem interessante. Enfim, deixem suas opiniões aí. Mas enfim galera, chegamos ao fim mais do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.